Olá, eu sou Campos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Dessa vez, mais uma semana da nossa querida escrita diária, um eventinho que está rolando aqui, e caso você queira saber mais, entre aqui nesse primeiro vídeo que está na descrição, que tem a explicação de como está funcionando esse evento. Dessa vez, tenho mais convidados, primeiro deles o Camo. Se apresente, Camo. Olá, eu sou Camo Kroner, ou o nick atual tá com Patotoso, mas eu sou um dos líderes da Novel Brasil, e tô aqui. Vamos ver como é que vai dar. Diria eu que é o líder mais desaparecido da Novel Brasil. Que isso? Mas tá aí. O segundo deles é o Ghoster. Tudo bem, Ghost? Como vai? Olá, eu sou o Ghoster, autor de O Nephilim Primordial. Está sendo postado na Nova Mania. Por último, mas não menos importante, nosso Scamosh. Olá, eu sou o tal do Scamosh. Tô há um ano na Nova Brasil e por enquanto eu não tenho nova postada. Vocês vão ver que a voz do Scamosh falha um pouquinho às vezes, mas não se preocupa, eu vou cuidar disso na edição. Só repetir algumas vezes. Nossa primeira pergunta é o mais simples de tudo. Vamos lá, Camo. Você escreve todo dia? Como que tá funcionando, Camo? Vamos lá. Eu fiquei um bom tempo parado, né? Fiquei desde quando... um pouquinho depois que eu entrei, fiquei quase uns 2 anos parado na escrita de história, né? E eu retornei há pouco tempo, faz um mês mais ou menos, retornei e tô todo dia escrevendo. Todo dia pelo menos 400 palavras ou um camo, né? Então, retornei na escrita. Mas antes também eu escrevia outras coisas, né? Como os artigos e tal. Nunca deixei assim de escrever, né? Só de história, faz um mês mais ou menos que eu voltei. E todo dia tô escrevendo. Quando você tá escrevendo, você tem algum hábitozinho, algum ritual que você faz? Eu gosto de ficar sozinho num canto para escrever. Eu não gosto de gente por perto e tal, porque eu preciso me concentrar. Mas no máximo é só isso, né? Eu vi o pessoal falando que gosta de colocar música, tá? Eu prefiro mais o silêncio, né? Ficar no silêncio, cafezinho do lado, ficar numa posição confortável e começar a escrever. Pra mim, eu te entendo perfeitamente. Como eu já disse, pessoas que gostam de escrever no barulho são insanas. Não consigo. Também não entendo, não. Então Mas você foi por causa do evento ou foi só uma coincidência rara? Você começar a escrever agora? Para retornar à escrita, foi coincidência. Eu teve uma ideia, conversei com pessoas e tive ideia, e comecei a escrever, e por acaso o evento começou também. Eu comecei essa obra que estou trabalhando, comecei desde o dia 27 de agosto, né? E meio que coincidiu ali com o evento, e achei bacana. Não, então vamos, né, já que eu retornei, então vamos também fazer, né, no evento, e todo dia postar lá quantas palavras escrevi e tal. Tem dia que faço um camo só, né, mas tem dia que eu me inspiro, faço mais de 1.000, 2.000, 3.000 palavras. Então, tô acompanhando o evento também. E você, Ghoster, como anda a sua rotina de escrita? É uma rotina quase constante, por assim dizer. Só que ela era bem mais cheia de interrupções. Quando eu comecei a escrever, que foi mais ou menos no começo do ano, eu escrevia tipo às vezes 1.000, 1.500 palavras por dia. Só que no dia seguinte eu não escrevia nada. Então, eu só fui parar para pensar mais em técnica de escrita, um hábito mais de escrita. Agora, com o evento da escrita diária, foi quando eu estabeleci uma meta mínima de umas 500 palavras por dia. Que aí eu consegui fazer um capítulo a cada 3 dias, para 2 capítulos por semana, e ainda tiro um diazinho só para ler mesmo e relaxar. E fazer 2 capítulos por semana tá uma base bem legal, que é basicamente que eu posto também. Então é basicamente isso. Uma média pouquinha, mas mais constante. Já é uma média absurda. Eu só consigo postar um por semana. E olha lá. E quando você tá escrevendo, você curte fazer alguma coisa, ouvir uma musiquinha, beber um café? Você faz alguma coisa? Eu gosto de escrever deitado na rede. Dá pra relaxar bastante. Mas ouvir música, tipo, só quando eu tô escrevendo pelo PC. Quando eu tô escrevendo pelo celular, eu gosto de escrever no silêncio mesmo. Tá aí outro povo assustador, que é que nem o Eduardo, velho. Vocês que escrevem no celular, eu acho vocês absurdos. De verdade. Porque demora muito.
Eu fico com raiva. Às vezes isso é ruim quando o teclado automático trola um pouquinho, trola umas palavrinhas lá. O Scamosh, se eu não me engano, você escreve frequentemente já, antes do evento, né? Então, eu costumo escrever um dia o roteiro, por causa que as obras, eu acho que demanda, as minhas no caso, demandam um pouco mais de pesquisa. E quando eu já tenho uma escaleta pronta, eu tendo a escrever 1.500 palavras por dia. Aí isso é dividido de, tipo assim, um dia eu escrevo escaleta, outro dia o capítulo. Aí fica um capítulo a cada 2 dias. Isso eu comecei já tem uns 3 meses, eu acho que tá rendendo bastante. E quando eu escrevo, eu gosto de ouvir música. Fico no meu canto ali, ouvindo música e escrevendo. Eu já ia aproveitar aqui para dar uma invertida aqui na ordem e já continuar com você, que é sobre o processo criativo. Então você tem toda uma linha de pesquisa quando você está escrevendo seus capítulos. Eu pesquiso, por exemplo, imagens no Google para personagem. Em média, por exemplo, umas 10 inspirações para ser personagem. Aí eu comprei o modelo do Rosen, né? Aí eu gostei muito dos detalhes lá que ele colocou no World Building. Aí eu comecei a pesquisar mais de World Building. Aí eu montei, tipo assim, algumas perguntas chaves para responder, né? Aí eu gosto de montar alguns personagens baseados nessas perguntas. Aí tem outros sites que eu não vou saber de qual o nome que eu uso, mas é, por exemplo, para usar inspirações de criação de mundo, mitologia, imagens antigas de roupa, por exemplo. É algo, eu também gosto de fazer isso, assim, em algumas obras. Tem outras que tem obra que não necessita, né? Por exemplo, se eu tô criando meu próprio mundo, eu não preciso pesquisar tanto. Tem obra que não precisa muito, mas tem algumas obras que necessita. Por exemplo, se você faz uma obra de mitologia, você obrigatoriamente vai ter que pesquisar sobre mitologia, né? Faz escaleta do arco e dos capítulos em si, pra não ficar muito perdido. É bom, agora que eu tô escrevendo uma obra que eu pesquiso muito e a outra que eu não pesquiso, às vezes na que eu não pesquiso eu fico perdido porque eu sinto falta da escaleta. Então... É desse jeito comigo também. E agora o Ghoster. Ghoster, como funciona aí o seu processo criativo? Escaleta eu uso de forma mais esporádica. Tipo, quando são os capítulos que eu considero mais simples, eu só defino os pontos na mente mesmo. Início, meio e fim, e saio escrevendo para alcançar esses pontos. Agora, quando eu vou, por exemplo, criar um capítulo focado numa luta, em que eu vou colocar um personagem contra um outro, aí já começa a fazer uma escaleta para ver o que um pode usar para atacar, para se defender e para contra-atacar. Então, principalmente quando tem luta, personagem novo, eu crio uma escaleta. Mas é mais para a possibilidade do que a fio de regra. Então, tem alguns pontos que eu defino, às vezes nem entram no capítulo, enquanto os que eu não defini acabam surgindo lá no meio da escrita. Então você é um jardineiro? É. O Camo eu sei que ele é mais metódico. E ele vai ser o mais engraçado de nós ouvir aqui. Né, Camo? Como é que você escreve? Metódico, cara. Eu vou separar em 2 momentos, porque tem o processo criativo envolvendo os conceitos que vai usar na história, né? Então, eu faço bastante pesquisa antes de começar, né, uma história. Por exemplo, a história agora envolve cassino. E eu fui... É até engraçado que eu fui pesquisar sobre os rituais, as falas que as pessoas dizem, né, dentro de um jogo e tal. E foi muito difícil de procurar, porque só tinha dicas no YouTube de como ganhar dinheiro, né? Não tinha ali o protocolo de como, né, você joga o negócio, quais as falas que tem que fazer. Isso foi muito difícil de procurar. Acabei achando, fiquei uns 2 dias, 3 dias inteiros pesquisando sobre isso. E aí comecei a colocar, né, dentro da história. Então tem essa parte da pesquisa que eu sempre faço, né, antes de, né, iniciar a história, até antes de alguns capítulos também. Eu faço, como eu escrevo sozinho no meu cantinho, né, eu fico fazendo ensaios comigo mesmo, de pessoas falando, como se eu estivesse falando comigo mesmo, né, eu ensaio um diálogo, para ver como é que tá saindo aquela prosa, como é que tá saindo as falas dos personagens e tudo, para ver se não soa estranho em nada, né? Então eu faço muito disso, né? Eu faço, né, conversar sozinho, né, vamos assim dizer, para ver se não tá saindo estranho. E você escreve? E escrevo, né?
Mas você ainda, além disso, você ainda faz alguma coisa? Algum esboço, escaleta, alguma coisa assim? Eu comecei a fazer escaleta para essa obra, mas eu faço uma coisa mais... É bem simples, assim, é só algumas cenas por onde eu me obrigo a passar, né? O meio eu vou preenchendo do jeito que eu quero, né? Vou desenvolvendo a história em cima daquilo, mas eu tenho só um quadro geral, né? Tipo, como é que seria o final da história, né? Para onde que tudo vai ser levado. E o meio eu não tenho quase nada definido, tudo a ser preenchido como um bom jardineiro, vamos assim dizer. Ótimo, então temos aqui 2 jardineiros, 3, contar comigo. E o Escamote, que ele é menos jardineiro, mas tem um pouquinho ali também, um tiquinho de jardineiro. Engraçado é que um tempo atrás, quando eu tava escrevendo menos, os melhores personagens que eu tinha eram aqueles que eu interpretava. E era muito idiota, porque eu ficava na frente do PC. O PC aqui em casa é na sala. Então eu ficava no meio da sala, no meio de todo mundo, interpretando. E as pessoas me olhando, pensando que eu sou louca. Eu faço bastante, só que eu tô sozinho. E geralmente eu não preciso levantar a voz, né? Só de eu meio que mexer a boca assim, falando, aí a minha voz soa dentro da cabeça, aí já percebo alguma coisa. Não preciso ficar falando alto, Não, né? assim, não é que eu fale alto, tá? Eu não sou louco. Mas eu imito os trejeitos que eu imagino pro personagem. Sim, você imita os movimentos, tô ali sentado na cadeira tentando imitar o movimento do personagem, fazendo alguma coisa, tudo, ensaiando, interpretando, fazendo coreografia, é engraçado. Alguém tem que gravar o Camo. É Escrever. isso, Esse é um bom vídeo? sai, não, quero ficar sozinho, fazendo essas coisas malucas. Agora eu vou deixar um pouco a escrita de lado. Vamos entrar pra uma parte mais legalzinha, ou pelo menos o povo gosta mais. Que agora vamos falar um pouquinho sobre leitura. Assim, dizem por aí, né? Dizem por aí que você tem que ler pra ser um bom escritor, né? Acho interessante essa dica. É meio estranho, inclusive, quem não lê. Mas quando você tá lendo, você acaba sendo influenciado bastante sobre o que você tá lendo. Um exemplo que eu gosto de dar é que quando eu estou lendo coisas antigas da minha faculdade, que eu tenho que ler muito texto antigo, meus diálogos vão pra casa do caralho. Eles simplesmente são destruídos. Eu não consigo mais fazer diálogo decente. Agora, acho que o Ghoster não foi o primeiro nunca. Ghoster, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler obras de fantasia, ação e romance. Principalmente romance, eu curto bastante. Tanto que mesmo eu esteja escrevendo obras, às vezes, de ação, no caso dessa, eu coloco um romancezinho lá. Capítulo, outro, assim, de todo, 2. Mas atualmente eu tô lendo muita obra BR, tipo, desde quando eu comecei a escrever. Eu tinha pegado as obras nacionais como referência, e acabou que eu dificilmente fui pra alguma obra estrangeira por causa disso, que sempre quando lança um eu pego pra ler. Mas eu vou pegar mais algumas obras estrangeiras pra ler. Tem alguma obra especial que ela te influenciou na hora que você pensou na sua história? Teve a do Assassin's Creed. Acho que a essência da minha história acaba ficando nela, que é a personagem que é fraca e vai evoluindo com o tempo, e o cara que é forte, só que ele é abordado de forma mais interna, os obstáculos deles são mais internos. E também teve um Fate. Fate é raiz aqui. É sempre interessante perguntar qual foi a história que te inspirou. Por exemplo, antes de eu escrever a minha primeira história, que era de um vampiro que reencarnava em outro mundo, eu tinha acabado de ler uma história de uma vampira que reencarnava em um mundo. Coincidentemente. Mas que negócio, tá? Eu não copiava, eu só usei o mesmo plot. Totalmente diferente. Mas influencia bastante. E o Camo é legal também, porque o Camo... O homem lê em japonês, o homem. É outro nível. O que você tá lendo, Camo? Olha, uma coisa que eu falo que eu leio todo dia, né? Ou eu tô lendo mangá, tô lendo, né, web novel, e por eu saber, né, ler japonês, facilita pra caramba, porque tem bastante títulos que eu posso explorar, né? Né, você pode até perguntar, né, qual foi a obra que me inspirou, né? É uma obra japonesa que eu acabei lendo também, é o Potion da Nomi, né? Que é uma obra de uma garota que vai para Isekai, né? Eu
fico pensando como é que seria né, um autor homem tentando escrever na posição de uma mulher e tal. É bem interessante, né? Esse autor dessa obra também é. Então, eu leio várias coisas, várias obras. Inclusive tem uma cena que eu coloquei, que eu pego referência de várias coisas. Uma cena que eu coloquei que é do Jurassic Park, o primeiro filme. Eu peguei referência de uma cena ali para colocar na obra, assim, simplesmente. Eu pego referência de todo canto para poder me inspirar e tudo. Interessante dizer que eu sou leitor beta do Camo. E ele me falou da cena do Jurassic Park e eu nunca vi nenhum filme. Eu simplesmente quebrei as pernas dele. Pois é, eu trouxe assim, e vem do nada na mente, nossa, vou usar essa cena que eu vi aqui, pronto, acabou. Isso acontece muito comigo em Fate, que o Ghost citou, que tem umas cenas em Fate que tu fala, meu Deus, eu quero muito uma cena assim na minha novel. Aí eu vou escrever e descubro que escrever luta é difícil, né? Melhor ficar na comédia. A comédia é bom também. Meu querido Escamoche, e o senhor? O que o senhor está lendo no momento? O que você gosta de ler? No momento eu tô lendo Harry Potter. E eu gosto de ler fantasia, drama, ficção científica e Isekai principalmente. É a obra que me inspirou. A minha obra atual é Violet Evergarden e Mochileiro das Galáxias. Que ficção científica também eu gosto de ler. Então você sai um pouco do padrão, né, de escritor web noveleiro brasileiro, vou chamar assim vocês agora, que é do shonen, né? Você puxa pra algo mais sério, mas eu gosto desse estilo. Aproveitando que está com o senhor, quer falar um pouquinho da sua obra futura? O que tá rolando? No momento eu tô escrevendo uma obra que são dois pais demônios que eles têm que trabalhar. E os trabalhos deles são focados em cuidar de crianças. Aí vai ter aquela reflexão entre a mente humana e a mente demônica, no caso. A outra obra que eu estou escrevendo é sobre viagem no tempo. Aí numa viagem do tempo vai ser focada mais em focar em mitologias. Aí vai apresentar muitas mitologias, como a celta, a iorubá, a egípcia, a grega e a... como fala? E a azteca, por exemplo. Eu gosto muito que eu já encontrei muitos escritores que tem uma obra que foca muito em mitologia. Eu, por exemplo, a minha Dália. Não apresentei ainda e dando um spoiler aí no futuro, espero que ninguém pegue muito, né? Muita gente que lê Dália. Que eu começo com a grega, que é a que eu sou mais familiarizado, né? A mitologia grega. E futuramente eu apresento... A ideia era um mundo onde tem todas as mitologias. Então minha personagem ela ia pulando de mitologia em mitologia e adquirindo poderes delas. E ela é muito legal ouvir alguém que tem história tipo com muitas mitologias. É bom demais esse estilo, cara. É divertido também de pesquisar e escrever, no caso. O processo de pesquisa é massa também. Um pouco demorado, um pouco extensivo. Nossa. Legal. E o material de pesquisa que é escasso também. Nossa, tem coisa que tem que procurar em outras línguas. Agora, o nosso Camo. O senhor Camo. O que você... Diga-me. Futuramente você vai postar em algum lugar, né, Camo? Vou. Não tô decidido ainda. Tem que ver em qual site que eu vou colocar. Mas vou postar sim. E eu não sei se eu pergunto pra você. Se você quer falar um pouco da sua história. Cara, eu posso falar um pouquinho sim. Eu tô trabalhando com uma protagonista que trabalhava num cassino. Os detalhes pode ser visto depois na obra, mas... E ela acaba se deparando com uma situação ali que ocorre no cassino. E como a história é de low fantasy, né? Ela acaba se deparando com coisas meio sobrenaturais, meio que não dá pra entender muito bem o que está acontecendo, e ela se depara com uma questão de mistério ali na história, rola um romance com personagens e tal, né? Tô curtindo bastante de escrever essa história, tô bem adiantado, tá? Tô no meio do arco já, na escrita, então logo eu vou conseguir publicar a história. Gostei bastante de você ter mantido sua explicação no livro para todos os públicos, tá? Uhum. Essa é a minha preocupação, minha maior preocupação.
Não é livre para todos os públicos, infelizmente. E agora o nosso querido Ghoster. O Ghoster já posta. Quero saber aonde e qual obra. Como é que... Uma sinopsezinha dela. Eu tô postando dela na Nova Mania, já tem, acho que mais de 2 meses. E ela é uma obra focada nos conceitos de Nephilim. Inclusive eu tirei da série Os Instrumentos Mortais, jogo Cidade dos Ossos. Foi lá o meu primeiro contato que eu tive com esse conceito. E me aprofundando um pouco nele, eu vi que dava para explorar bastante coisa, como as próprias runas que eles colocam lá naquela série. Eu acabei herdando de lá. Mas também alguns conceitos, como as bestas sagradas do judaísmo, como Leviatã, Behemoth. Existem, inclusive, as academias abordadas dentro da história, elas têm o nome dessas bestas aí. E também alguns conceitos, como o Santo Grau, que é abordado lá em Fade, a Lança Longinus, que é abordada no High School DxD, e mais alguns conceitos dessa mitologia mais aqui por lado, do nosso lado, já que os japoneses geralmente pegam as histórias deles e pensam que fazendo baseado na nossa. Então, mais pra frente, vão aparecer algumas criaturas aqui do folclore brasileiro, do lendas urbanas. Eu não comecei colocando elas muito no começo, porque como era a minha primeira história escrevendo, eu tava um pouco conhecido de acabar colocando tipo capítulo 1, Aizel versus Curupira, e acabar ficando algo meio tosco. Então eu guardei essas criaturas mais pra frente, pra quando eu já tivesse um pouco mais de prática, eu só teria confiança de colocar elas e fazer um trabalho mais bem feito. E pro futuro eu pretendo fazer ao menos uns 2 volumes e um spin-off. Inclusive vai ter alguns spoilers desse spin-off no capítulo que eu vou postar segunda-feira, 27.5, que é esse último capítulo que eu vou estar fazendo também. E se tiver coragem, eu pretendo estender a obra até o volume 4, mas aí vai depender um pouco da coragem. Ou seja, esse vídeo aqui está saindo dia 1º. Dia 3 sai capítulo do nosso Ghoster. Nova Mania, o Nephilim. Vão lá e vejam. E você tem alguma... Agora indo já pros finalmente, né, gente? Aqui, né? Não vou cortar, o papo tá bom. Inclusive, antes dos finalmente, esqueci de dar um aviso. Fiz uma votação no server. Sábado, sem ser esse, que vocês obviamente estão vendo o vídeo, no dia 8 vai ter uma live onde eu vou chamar todo mundo que quiser entrar e bater papo mesmo, vai ser mais uma conversa. A mesma coisa que nós faz aqui, mas com muito mais gente, então algo demorado, algo para nós conversar mesmo. Então, tá marcado, estejam lá, dia 8/10, não se esqueçam. E agora, voltando para nossos queridos convidados, Ghoster, você quer divulgar alguma rede social sua, alguma coisa assim? Sim, tem a página no Instagram que eu criei acho que semana passada. É o mesmo nome da obra, tudo em minúsculo, é o Nephilim Primordial, tudo minúsculo e João. Camo não quer, né? Camo me falou que não queria. Camo. Eu preciso criar ainda uma coisa mais pessoal. Todos os que eu tenho pessoal, então depois eu divulgo. Se me pagarem 10 conto, eu divulgo a sua rede social do Camo. Tenho que tudo. Isso? Tenho tudo. Tem até meu WhatsApp. O WhatsApp é 15 reais. Eu libero o WhatsApp. Entendi. E os T, Escamoche. Normalmente só tem o Instagram, que é todo Escamoche. Como vocês puderam ver aí, eu sempre coloco aparecendo aí quando vocês estão falando na telinha. As minhas são as mesmas de sempre. Rencamps. Você vai me achar no Twitter, Instagram, qualquer lugar. Menos no Discord, que no Discord é só Camps. Mas é basicamente isso. Muito obrigado pela participação de vocês 3. Papo maravilhoso. Obrigado. Mais um vídeo de meia hora. Mas não vem ao caso, editarei depois. Eu penso no problema depois. Algum de vocês quer dar uma palavrinha final? Falar alguma coisa? Quero dizer que tô gostando muito do evento, né? Ver o pessoal postando ali quantas palavras, dá até para ter uma ideia, né, de como é uma frequência boa, frequência ruim. E até deixar um recado, né, que se tá escrevendo pelo menos 100 palavras, 200, 300 que seja, né, já não é zero, né?
Eu falei pro pessoal que tava falando, hoje eu não escrevi nada, quase nada. Mas já escrevendo alguma coisa é bacana. Eu não escrevo muito também todo dia, não é uma coisa absurda que nem alguns fazem, 5 mil por dia, 10 mil por dia. Eu faço lá meus 500, meus 400 palavras. Então, tá bem bacana esse evento, né? E, inclusive, tá rolando um evento paralelo do casaco. Quem quiser participar também, fique à vontade. É isso aí. Do casaco? Um casaco. Deixa eu te contar. Só colocar um casaco dentro da obra. Sério isso? Eu não tô sabendo disso, não. É isso aí. Os outros 2 convidados querem falar alguma coisa? Uma mensagenzinha final? Pelo jeito não. Eu gosto que vai falar, Ghoster? Não, tô satisfeito. I never answer to no, man, I still go.